Faça um excelente dia. Eu sou o Fábio Marques e esse é o programa Cá Entre Nós. Venha comigo pelos próximos 30 minutos deste sábado incrível para que extraiamos reflexões que nos aproximem ao ideal humano, através da expansão de consciência em prol do coletivo. Estamos novamente aqui com o professor Clóvis de Barros Filho, discutindo sobre questões de extrema relevância a respeito da vida de forma muito filosófica. Tudo bom, Clóvis? Tudo ótimo. Obrigado. Tudo ótimo. Uma alegria. Uma alegria. Falando em alegria, vamos puxar então o tema iniciado no programa anterior, a respeito de Spinoza. Claro. Que é a consequência do potência de agir, quando as coisas se afetam e se organizam de uma forma favorável, gera alegria, e quando, ao contrário, gera a tristeza. Mas nós somos vítimas das circunstâncias, segundo Spinoza, ou a gente consegue propulsionar os acontecimentos e fazer plasmar conforme nosso alinhamento de pensamento, das nossas intenções, das nossas virtudes e valores intrínsecas a gente consegue plasmar situações favoráveis que nos levem a ter a potência de agir, ou estamos sempre à mercê de fatos externos que a gente não consegue controlar para nos dar essa potência de agir, esse estímulo de viver? Bem, primeiro, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Essa potência, energia vital de que dispomos para viver, nós tínhamos observado que ela oscila e talvez isso seja a nossa própria essência. Somos um esforço, somos uma luta, que Spinoza chama de conatus. O conatus é o esforço para permanecer no próprio ser, digamos. É o esforço para manter a potência positiva. É o esforço do predador que persegue a sua presa para se alimentar e o esforço da presa que foge do predador para não ser comida. É o esforço da planta que procura o raio do sol. É o esforço de todo o vivente. E é o esforço do ser humano por continuar sendo o que é, uma luta. Então, lutamos pela potência. Nietzsche dirá, somos vontade de potência. Potência que quer potência. Potência para ter potência. Uma luta pela potência em alta é uma luta pela alegria. Agora, claro, se tudo dependesse de nós, talvez não houvesse tristeza. Mas como nem tudo depende de nós, haverá um pedaço da história que está sob nosso controle e haverá um pedaço da história que não está. Resulta de encontros que não podemos controlar. Então, e tudo isso integra a vida. Há uma tendência dos nossos gurus, arautos do sucesso, a ensinar que tudo depende de você. Até porque, para fazer sentido alguma coisa como 10 lições para ser feliz, para que isso possa ter sentido, é preciso que a felicidade dependa só de você. Porque senão, não tem como traduzir em lição aquilo que é um encontro que você não controla. Certo? Então, existe por detrás de toda uma linha de pensamento voluntarista a ideia de que a vida boa depende exclusivamente das boas intenções e de uma competência para implementá-las. O que nós estamos dizendo é que não é bem assim, ou não é sempre assim, ou não é completamente assim. E por quê? Porque todos nós sabemos, como é óbvio, que muito da vida é constituída por encontros e, portanto, afetos que não podemos controlar. Agora, de fato é possível patrocinar potência para si mesmo.
É possível patrocinar potência para si mesmo, tendo uma certa competência de análise dos próprios afetos. Isso é extremamente positivo. É você adquirir o hábito e a competência de verificar, trazer para a consciência o que você sente ao encontrar o mundo nos seus fragmentos, nas suas especificidades, e você se observar, fazer do mundo um espelho que conta para você quem você é a partir dos afetos. Mais ou menos assim, você encontra uma pessoa e você se alegra. A alegria é ganho de potência. Aí você encontra aquela pessoa de novo e você se alegra. Então você anota, né? Alegria 2, tristeza 0. Encontra aquela pessoa e você se alegra. E você começa então a perceber que você é alguém que, ao encontrar uma pessoa como aquela, tende a se alegrar. Isso é uma descoberta. Isso é autoconhecimento. Isso é conhecimento de si. É uma avaliação do tipo de resultado que o mundo produz sobre você. Por que eu falei que o mundo é um espelho? Porque o espelho do banheiro te mostra o que você não conseguiria ver sem ele. Que é, por exemplo, como é a sua cara. Sem o espelho, não tem como. Ou algo que faça o papel do espelho. Um lago, né? Função especular. Ele mostra o que você não poderia ver sem ele. O mundo é um espelho, porque ele mostra o que você não poderia saber de você sem ele. Por exemplo, uma aula de filosofia que te encanta, te conta o que você não poderia saber, que você adora. Essa coisa de pensar sobre a vida, de abstrair, de buscar conceitos, de pensar melhor. Isso você não poderia saber se não fosse o mundo a te contar. Então, existe aí um caminho para interceder sobre a própria potência, que é um caminho de busca daquilo que nos alegra mesmo no mundo, através de uma avaliação criteriosa do que é bom para nós e do que não é bom para nós. Mas tem um segundo aspecto, que eu acho que esse é muito importante, é você perceber que não é só o mundo percebido, né, que te afeta, que te alegra e que te entristece, mas é também o mundo pensado, o mundo imaginado, as ideias, as conjecturas. As conjecturas são causa de potência. Potência de pensar também, então, Sim. Não só de agir. Claro. Ou seja, procure me entender. As coisas são o que são para Spinoza. Tudo é necessariamente como é. E você, com a potência de pensar que tem, poderá pensar aquilo que te encante. E com isso, aumente a tua própria potência. Quando você se dá a oportunidade de ler um livro, eu poderia citar, no meu caso, alguns livros incríveis. Claro que existe alguma coisa fora de você, que é o discurso do autor do livro. Mas a partir da leitura, começa a haver um trabalho no seu espírito, na sua mente, que é um trabalho de elaboração em cima do que você acabou de ler. E esse trabalho poderá ser profundamente alegrador. Então, no final das contas, você tem aí uma espécie de parceria entre o mundo percebido e o mundo conjecturado, que são trampolim para um ganho de potência. No meu caso, eu não consigo nem disfarçar. Porque quando eu gosto da ideia que eu acabei de propor, eu mesmo vibro e digo, nossa, essa ideia é incrível. Muitas vezes as pessoas olham para mim sem entender. Aí você acaba passando por louco, porque ela não sentiu potência crescendo nenhuma, e também não tem porquê, né? Mas eu, por outro lado, entendo, né, que
Quanto mais manifestamos a nossa vida afetiva, mais nos permitimos o conhecimento e relações mais autênticas. Isso me parece um outro dado importantíssimo. Nós vivemos em sociedade e muitas vezes a sociedade nos ensina a mascarar o que sentimos e o que pensamos. Existe, portanto, aí um outro tipo de transparência. A transparência da ética é a transparência de todo mundo saber o que você faz. Mas há uma outra transparência existencial importante, que é todo mundo saber o que você pensa e o que você sente. E isso, muitas vezes, é desincentivado pela vida social, que nos leva à hipocrisia, que nos leva ao cinismo, que nos leva a falsear o que sentimos. Por quê? Porque é entendido que nossos afetos podem revelar nossas fraquezas, nossas imperfeições, nossas impurezas, e assim nós somos adestrados a blindar a manifestação das oscilações da nossa potência. Mas aí eu te pergunto, essa blindagem que nos protege também nos impede de um relacionamento enriquecedor. Você convive com uma pessoa há 10 anos e termina dizendo, eu não sei quem você é, provavelmente. E não tem como, porque durante 10 anos você falseou seus pensamentos e seus afetos. Eu digo sempre pensamentos e afetos, porque acredito que pensamentos e afetos caminham juntos. Né? Pensamos porque sentimos e sentimos porque pensamos. Há um paralelismo entre afetos e pensamento. Não há autonomia possível, há paralelismo. Então, muitas vezes somos levados pelas conveniências sociais a criar o hábito do falseamento, que é você sentir uma coisa e manifestar outra, pensar uma coisa e manifestar outra. E aí você, de certo modo, fabrica junto às pessoas uma ideia de você que é falsa, contrária ao que você é. Você impede as pessoas de te conhecer. Quando você sofre, não comunica que sofre. Quando se alegra, não comunica que se alegra. As pessoas não sabem o que te faz sofrer, não sabem o que te alegra e acabam sem saber justamente o mais importante de você, que é o teu mundo afetivo. Clóvis, incrível. Vamos pegar no segundo bloco, a partir desse momento, e vamos discutir como é que a gente consegue transparecer, consegue levar isso para o mundo corporativo, que nos exige tanto a gente ter e usar máscaras e o quanto que isso nos impede de ter potência de agir e agir com energia vital dentro do mundo corporativo. No próximo bloco, em 2 minutos, continuaremos aqui com Clóvis de Barros Filho. Até logo. Estamos de volta com o professor Clóvis de Barros Filho, falando a respeito do potência de agir aqui no Cá Entre Nós, na Band. No primeiro bloco discutimos como que a potência de agir ela nos interfere no nosso dia a dia, mas de uma forma não tão direta com relação àquilo que a gente pode exteriorizar, porque nós temos impedimentos das máscaras. Nem sempre a gente consegue ter a potência de agir de uma forma tão clara, porque a gente tem que falar e agir da forma como a gente não pensa e não sente. Isso é o que o sistema nos determina, mormente, dentro de um mundo corporativo. Tem solução ou é uma aporia? Bom, esse mundo corporativo eu conheço assim, de relance, porque nunca trabalhei, né? Eu só dei aula. E o mundo da universidade tem lá suas especificidades. E que fique claro, eu não disse que é melhor. Eu disse só que pode ser um pouco diferente. Mas pelo que eu conheço das empresas, afinal, eu, como palestrante, as visito todo dia, diferentes empresas,
O que eu observo é que há ali, digamos, a junção da fome com a vontade de comer, né? No pior sentido. Porque o cara do RH, ele já tem um modelo mental do tipinho que ele espera encontrar. E o tipinho, ele se moldará em função dessa expectativa. Caso contrário, ele será descartado em proveito de outro mais alinhado, mais formatado, mais adequado, mais condizente com o que eu estou esperando dele. Ora, qual é o problema desse tipo de lógica, de funcionamento? É que você sempre terá diante de você, seja mais autêntico, seja menos autêntico, um comportamento que já é o que você espera. Aí depois, vem pedir para pensar fora da caixa. Depois vem pedir para inovar. Se Depois reinventar. vem pedir para fazer o que ninguém faz. Mas foi você mesmo que na hora de selecionar, selecionou todo mundo igual. Agora, todo mundo gozado, pensa igual, diz igual, seja porque é verdade, seja por medo de dizer diferente. Até porque esse negócio de inovar, ouça-me bem, vai estar todo mundo na arquibancada, vai, inova, vai. Deu meio milímetro errado, crau, é em cima de você que a bucha vai cair. Por quê? Porque não há tolerância para você fazer ajustes, não é? E é claro, ninguém inova e acerta 100% na mosca. Então, todo o esquema é formatado para você, primeiro, ser o que esperam que seja, pense o que esperam que pense, haja como esperam que você haja e, mais do que isso, é formatado para que você, receoso do seu futuro ali, assuma a postura de moita. E o que é o moita? O moita é aquele que na hora de inovar, de decidir, de chamar para si, de ter as rédeas, de olhar para frente, de dizer, olha, o que eu acho é isso, isso e isso, esse cara diz, eu não, claro, porque olha o que aconteceu com o outro, foi dar uma de valente e está procurando emprego. Eu não. Então, na hora que é para decidir, moita, eu me escondo. Quando está tudo bem, eu apareço e digo o que todo mundo espera que eu tenho para dizer. Então, vai dizer, agora respondendo sua pergunta, como é que você muda isso? Ora, você muda isso com uma nova cultura organizacional que genuinamente, sinceramente, promova diversidade, mas não é só a diversidade de ter metade homem, metade mulher, metade gay, metade lésbica, metade preto, metade amarelo, metade vermelho, metade careca, metade... Não, é uma diversidade de pontos de vista, de perspectivas, de olhares, de entendimentos, e isso também é muito importante. Eu tenho certeza de que as empresas têm uma chance de ter dentro delas uma riqueza de pensamento muito maior, se elas tiverem processos seletivos menos engessados, menos alinhados e mais respeitadores do diverso, do diferente, do plural. Aí, quem sabe, elas consigam pensar fora da caixa, porque, por enquanto, continua todo mundo dentro da caixa, né? E elas não promovem essa reflexão, essa busca por uma filosofia, que você busque algum pensamento diferente, reflexões diferentes. Elas não promovem isso. As empresas não conseguem ter isso, elas não conseguem ver o valor nisso ainda para transformar isso em algo para o indivíduo, para aquele colaborador seja realmente um fator de soma para aquela companhia, porque ele pensa diferente, porque ele tem uma reflexão além daquilo do trivial. Então, toda generalização é arriscada. É claro que você tem
líderes corporativos extremamente lúcidos e que têm plena noção da riqueza dessa pluralidade de pontos de vista. Mas, a grosso modo, você continua tendo um sistema de funcionamento em que o dono do capital compõe um conselho de administração, um CEO é o antigo capataz, né? É o indivíduo que vai, através dos recursos que tem, assegurar o lucro, de preferência o melhor CEO possível é aquele que traz o maior lucro possível, né? Os métodos que o CEO usa é problema dele, né? E aí você terá dentro da empresa agora departamentos de governança, de compliance, etc., que estudam ou se preocupam com o encaixe e o ajuste do comportamento a normas pré-estabelecidas. E ponto final. Por isso, compliance, né? To comply with, alinhar-se-á, encaixar-se-á, harmonizar-se-á. Mas, veja, a norma já está dada. O colaborador não é convidado a discutir antes os valores e os princípios que a norma deve proteger. A norma já vem dada. Caberá a você apenas respeitar. Tá certo? Isso garantido por um certo departamento lá, que tem uma função de deixar claro para o mundo que aquela empresa se preocupa com certos protocolos práticos. E tudo isso é muito bonito, mas continuamos carentes de colaboradores capazes, seja cognitivamente, seja emocionalmente, de levantar a mão e dizer, sabe o que é? Eu não concordo com nada disso. E eu vou explicar por quê. Então, por que eu digo emocionalmente? Porque as relações no mundo do trabalho ainda são fundamentalmente regidas pelo medo, pelo temor. Sabe? Não tem emprego para todo mundo, é preciso ter emprego e, portanto, assim, eu terei o comportamento mais, eu diria, reativo e previsível possível para não ser colocado entre os à disposição. E isso, claro, é engessador. Então, o que você tem são pessoas que poderiam ir muito mais longe do que vão em termos de inteligência crítica, mas que não vão porque estão engessados por um valor maior, que é o de conservar o emprego que tem. Portanto, pelo medo. Cabe, portanto, à corporação criar condições de dar tranquilidade, de dar segurança, a que todos aqueles que forem críticos, todos aqueles que forem responsavelmente analistas do que acontece ali dentro e propositivos de nossas sugestões, que eles não sejam nunca punidos por isso, mas pelo contrário, premiados por isso. E isso ainda não digamos, o mais comum. Existe uma necessidade brutal também de aprimoramento da tecnologia do ser humano para operar essas tecnologias das máquinas. Então, esse trabalho, que é o propósito desse programa, inclusive, e curiosamente, Clóvis, aqui, quando a gente teve o conceito criado do programa Cá Entre Nós, muitas pessoas perguntavam, Fábio, você já fez uma pesquisa de campo para saber o que as pessoas querem consumir? Cara, o propósito do programa é justamente fazer com que nós despertemos nas pessoas algo que, quiçá, elas percebam ser necessário consumir, que aquilo faça bem para elas. Então, muito obrigado, Clóvis, por você contribuir para fazer de uma forma efetiva. Para todos que nos assistiram aqui, essa contribuição foi linda, para que as pessoas reflitam e promovam, que seja 1 milímetro, que fosse na sua evolução de consciência. Obrigado pela sua contribuição. Quero agradecer a todos que estiveram aqui hoje também. A gente hoje trouxe aqui, por conta da promoção do nosso amigo Daniel Castanho,
que nos apresentou, né, Clóvis? Isso. Daniel Castanho, presidente aqui do Conselho da Ânima Educação. E ele criou um grupo chamado Wines Day no meio da pandemia, que foi incrível, uma atitude muito legal, importante, pensando no coletivo. Trouxe amigos para participarem das reflexões trazidas pelo Clóvis durante a pandemia, de uma forma online. Foi aí que a gente conheceu o Clóvis, e cá estão algumas pessoas aqui do Wines Day, e foi uma ponte incrível, necessário. Aliás, foi o que originou e foi o que inspirou a criação também desse programa. Agradeço toda a equipe aqui da Band, todo mundo aqui do Learning Village. Clóvis, finaliza com as suas considerações finais, que eu sei que você sabe fazer isso como ninguém. Apenas para dizer, em função do que você acabou de falar, que a tecnologia deve estar a serviço da vida e não o contrário. E você ouça isso várias vezes e pense no que isso pode querer dizer. Tecnologia é meio para alcançar a vida boa, alcançar uma cidade justa, uma sociedade justa, uma humanidade realizada, e como todo meio, será adequado ou não. A tecnologia não é fim em si mesma, nunca será. No mundo da técnica, a capacidade de produzir técnica é muito mais rápida e eficaz do que a capacidade de produzir reflexão sobre a técnica, o que nos deixa submersos, afogados. Enquanto estamos ainda refletindo sobre o Orkut já não existe mais. A velocidade da reflexão crítica é outra. E isso é extremamente arriscado, porque nos acostumamos à técnica por ela e para ela, tornando-nos seus escravos. Queria me encerrar fazendo um convite a todos para que me acompanhem no Spotify e no YouTube com um podcast de toda quinta-feira, que é o Inédita Pamonha, um espaço de reflexão sobre a vida, toda quinta-feira, e o hashtag Partiu Pensar, toda terça-feira também no Spotify e no YouTube. Muito obrigado, Clóvis. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui no Cá Entre Nós nesses 30 minutos. Obrigado à HSM, à Microsoft e à Vivo pela realização desse programa. Até o próximo Cá Entre Nós aqui na Band. Fique com essas reflexões, que isso seja um fator de soma na vida de todos vocês e assim a gente cria um corrente do bem em prol do coletivo.